O amigo que ensinou a caminhada errada. Essa é a nossa palavra de hoje. Você pode repetir comigo? O amigo que ensinou o caminho da queda. Já teve um amigo assim? Hein? Passa pela tua vida. Todos nós já tivemos amigos assim. Só que a gente precisa estudá-lo um pouquinho, conhecê-lo um pouquinho. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um homem chamado Jonadab. Você pode repetir comigo, Jonadab? Jonadab. Esse nome parece tão pouco na Bíblia, pastora, só que nos ensina muito. Alguém que usa da inteligência para facilitar aquilo que deveria ser confrontado. E a gente, eu e você, nós chamamos amigo. O amigo que ensina o caminho da queda. Eu quero ler com você 2 Samuel 13, de 1 a 33. Nossa leitura hoje é longa. Meu amor, não sei por que aqui parou. Não está. Mas eu vou lendo daqui enquanto você vai ver. Algum tempo se passou. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito atraente, chamada Tamar. Amnon, que também era filho de Davi, se apaixonou por ela. Ficou obcecado pela irmã a ponto de adoecer. Ela era virgem e ele não sabia como se aproximar dela. Amnon tinha um amigo. Qual era o nome do amigo? Agora com fé, vamos lá. A gente precisa guardar esse nome, Jonadab. Seja bem-vinda, minha irmã. Filho de Simeia, irmão de Davi. E ele era muito astuto. Ele perguntou a Amnon: por que você está definhando dia a dia, filho do rei? Não vai me dizer o que te perturba? Amnon respondeu: é Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Estou apaixonado por ela. Jonadab sugeriu: faça o seguinte, vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, peça a ele: mande minha irmã Tamar preparar uma comida para mim e me servir. Mas ela deve prepará-la aqui, onde eu possa vê-la. Amnon foi para a cama e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon pediu: mande minha irmã Tamar preparar alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e ser servido por ela. Davi mandou um recado para Tamar, que estava em casa naqueles dias: vá à casa do seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi para a casa de seu irmão Amnon, na qual ele estava deitado. Ela fez a massa, preparou os bolos e os assou, enquanto ele a observava da sua cama. Mas quando ela trouxe a assadeira para servi-lo, ele não quis comer. Amnon disse: mande que todos saiam da casa. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: traga comida ao meu quarto, no qual podemos comer com privacidade. Ela levou os bolos que tinha preparado para o quarto do seu irmão. Mas quando ela estava pronta para servi-lo, ele a agarrou e disse: venha para a cama comigo, irmã. Ela disse: não, meu irmão, não me violente. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Onde eu me esconderia depois? E você cairia em desgraça. Por favor, peça permissão ao rei. Ele permitirá que eu me case com você. Mas ele não quis saber. Era mais forte que ela. Por isso, a estrupou. Imediatamente, Amnon começou a sentir aversão por ela, mais intensa que o amor que tinha antes. Ele disse: levante-se, saia daqui. Mas ela disse: não, meu irmão, por favor, isso é pior do que o que você acabou de fazer comigo. Mas ele não quis saber.
chamou seu criado e ordenou: leve essa mulher embora e tranque a porta depois que ela sair. O criado mandou embora e trancou a porta. Ela vestia uma túnica de manga comprida, pois era assim que as princesas virgens se vestiam na adolescência. Tamar jogou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica, escondeu o resto com as mãos e saiu chorando. Seu irmão Absalão perguntou: o que houve? Aminon abusou de você? Deixa, minha irmã, não conte nada a ninguém. Ele é seu irmão, não se incomode com isso. Tamar, muito traumatizada, foi morar na casa de Absalão. O rei Davi soube de tudo o que aconteceu e ficou furioso, mas não repreendeu Aminon. Davi o amava muito, porque era o primogênito. Absalão não dirigiu mais a palavra a Aminon, nem boa nem ruim. Passou a odiá-lo depois que ele abusou da tua irmã Tamar. 2 anos se passaram. Certo dia, Absalão tosquiava as ovelhas em Baal-Azor, perto do território de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para festejar. Convidou também o rei, dizendo: estou tosquiando ovelhas e quero que venha com os seus criados. Mas o rei disse: não, meu filho, desta vez não posso, nem poderia levar toda a família. Seria muita gente para você. Apesar de Absalão insistir, Davi não aceitou, mas deu ao filho a sua bênção. Absalão disse: se você não vier, deixa meu irmão Aminon vir. O rei perguntou: por que ele precisa ir? Absalão tanto insistiu que o rei concordou e permitiu que Aminon e os demais filhos do rei fossem festejar com ele. Absalão preparou um banquete à altura do rei e orientou os seus criados: fiquem atentos. Quando Aminon tiver bebido bastante e estiver alegre e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão sem piedade. Não tenha medo, a responsabilidade é minha. Coragem, vocês vão conseguir. Os criados de Absalão fizeram a Aminon exatamente o que seu senhor tinha determinado. Os outros filhos do rei, assustados, montaram em suas mulas e sumiram. Estavam ainda a caminho quando o rei ouviu os rumores: Absalão acabou de matar todos os filhos do rei, não sobrou nenhum. O rei imediatamente rasgou as suas próprias roupas e jogou-se no chão, e todos os que presenciaram a cena fizeram o mesmo. Nesse momento, olha quem entra de novo em cena: Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e explicou: meu senhor não precisa se preocupar, pois todos os filhos do rei estão vivos. Apenas Aminon foi morto. Isso aconteceu porque Absalão estava furioso desde que Aminon abusou de sua irmã Tamar. Então, meu senhor, o rei não precisa imaginar o pior, achando que todos os seus filhos morreram. Repito, apenas Amon morreu. Depois disso, Absalão fugiu. Naquele momento, a sentinela viu uma nuvem de poeira subindo na estrada de Oronaim, na encosta da montanha. Ele contou ao rei: acabei de ver um grupo na estrada de Oronaim, em torno da montanha. Então Jonadab disse ao rei: veja, são os filhos do rei voltando. Como eu disse, logo que ele terminou de falar, os filhos do rei entraram, chorando desesperadamente. O rei e todos seus criados se juntaram a eles e choraram muito. Davi ficou de luto muito tempo pela morte do seu filho. Amém? Aleluia. Querido Jonadab, ele mostrou a Aminon um caminho que parecia resolver o seu desejo, mas que terminou na destruição de toda uma família. Eu quero começar essa manhã, não está indo. Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos tomar uma água. Confia na... pois é, só comigo então, né? Vamos começar. Jonadab mostrou a Minon um caminho que parecia resolver os seus próprios desejos, mas que terminou na destruição de toda uma família. Nem todo amigo que mostra um caminho sabe conduzir ao destino certo. Nem todo amigo que chega para você com uma resposta, ele sabe te conduzir ao destino certo. Por isso, muito cuidado com quem aconselha seus próprios desejos. Muito cuidado com isso. Mas não confronta os seus erros. E a gente adora amigos assim. Amigos de... Vai que é tua, Fravinha. Por isso, muito cuidado com quem aplaude os seus desejos, sem compromisso algum com a tua alma. O amigo verdadeiro, ele tem compromisso com a tua alma. Ele não está preocupado em bater palma para você. Muito cuidado por quem aconselha seus desejos e não confronta os seus erros. Que quando eu vou me vingar, eu vou fazer, vai mesmo, amiga. Miga, eu odeio miga, vocês sabem disso. Miga, vai, miga, se eu fosse você, eu responderia do mesmo jeito. Amiga, você pensou na consequência? Sabe uma coisa, queridos, que me faz parar? Eu não sou diferente de vocês. Pastor, você fica com raiva, não é pouco. Você não quer matar todo dia. Não é esse o problema. O problema que eu tento trazer para a minha memória e para a minha vida, isso vai fazer o Senhor abaixar os olhos a meu respeito. Isso me segura demais, isso me confronta demais. Sabe, que eu estou com vontade, eu vou fazer, eu tenho coragem para fazer, Flavinha. Não precisa de muita coisa. Só que, o Senhor, quando Ele me vê, quando Satanás chega na presença dele e fala, viu lá aquela menininha lá que o Senhor diz que é, olha o que ela fez. E o Senhor abaixar os olhos a meu respeito, eu não consigo aceitar. Eu não sou melhor, mas eu coloco isso como conduta de vida. Sabe, e quando eu estou enfurecida demais, fala, não, eu vou passar por cima disso tudo. Aí eu olho para a cruz e falo assim, mas ele superou. Ele superou. Sabe por que eu sou fraca, eu sou ruim no negócio? Se eu tiver que fazer exame de sangue, se eu tiver que tomar uma agulhada, vocês precisam ver. Aí eu já achei o caminho. Para mim sair fora disso e não ficar tão degosa e a dor não ser tão extrema, tira o Aladim de sala, tira ele da cena. Porque se você colocar o meu marido na cena e eu tiver que tomar uma agulhada, dói demais. Aí ele vem, é mesmo, né, filha? Aí eu falei, coloca o Gabriel. Já combinamos lá em casa. Que o Gabriel vai tomar, anda, vai, toma logo, isso é bobagem. Eu preciso. Quem que está na sua cena? Quem que você traz? Na hora que você sabe que não é isso, não está legal. A gente procura aquele que nos aplaude, aquele que tem compromisso com o meu desejo, mas não tem compromisso com a minha alma. Aquele que tem compromisso com a minha alma, aquele que tem compromisso com a minha saúde, é diferente. Ele não vai aplaudir. E Jonadab é um homem que aparece tão pouco, mas deixa marcas profundas. A sua primeira aparição, a Bíblia já descreve como Jonadab, homem muito sagaz. Existem pessoas na Bíblia, queridos, que aparecem tão poucas vezes. É tão discreto. Mas quando entra em cena, algo importante vai acontecer. Pode ser bom ou pode ser ruim, mas algo a partir dali vai acontecer. E Jonadab é um desses homens.
Seu nome não ocupa nenhuma página da Bíblia, não ocupa muitas páginas da Bíblia. Ele não é rei, ele não é sacerdote, ele não é profeta, ele não é general, não é ninguém assim, uau, não. Mas ele influencia pessoas que estão no centro da história. Não traga para o centro da tua casa pessoas que você está vendo que está influenciando seus filhos, influenciando o seu casamento. Pastor, é só uma amiga, é só um amigo. Ele está bem no centro da tua casa, ele está bem no centro da tua história. Temos 2 aparições desse homem. E os momentos mais trágicos e mais difíceis da família de Davi, está ele lá. Jonadab era um homem, é o que a Bíblia diz, muito sagaz. Preste atenção nisso. A Bíblia não diz simplesmente Jonadab era um homem inteligente, mas diz muito sagaz. Essa expressão eu fui procurar no original e literalmente é algo como: Jonadab é um homem muito astuto. Jonadab é um homem muito sábio, é um homem muito hábil, esperto, perspicaz. A Bíblia mostra que essa capacidade de Jonadab não estava sendo usada para conduzir Absalão para o bem, mas para construir uma tragédia familiar, para satisfazer o desejo dele. E aqui está uma grande ironia dessa história. Jonadab é o tipo de pessoa com a capacidade para encontrar caminhos. Já viu aquela pessoa? O que você acha? Vai por aqui, faz assim, assim, assim. É uma facilidade. Aí você fala, como é que eu não pensei nisso, gente? Meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Essa pessoa, ele tem assim o caminho, a direção a te dar, ele pega as coisas no ar. Entendeu? Ele te dá o norte, como diz o pastor. Jonadab é o tipo de pessoa com a capacidade de encontrar caminho, de te trazer solução. E o texto não diz que Jonadab era burro, não fala isso. Pelo contrário, homem inteligente, homem que observa, ele observou tudo. Ele percebia as coisas, ele fazia as perguntas certas. Ele compreendia pessoas, ele elaborava estratégia. A maioria de nós fica assim, como é que eu vou fazer? Acabou. Aí chega Jonadab, o amigo. Se você enrolar fulano, marca tal dia que você vai acertar e não aparece. Coloca lá no banco como você depositou e não deposita nada, mas você já vai ganhar uns dias aí para você resolver a sua situação. Jonadab. O problema de Jonadab não era a falta de inteligência, mas era a direção da inteligência. O problema de Jonadab naquela ocasião foi ele encontrar e apontar o caminho errado. Ele prontamente se conectou com o desejo errado de Aminon. Ele percebeu a angústia de Aminon e fez a pergunta certa. Olha, eu estou vendo você está emagrecendo, filho do rei, o que está acontecendo com você? Ele faz a pergunta certa, mas dá o conselho errado. Se mostrou tão amigo, tão confiável, que logo descobriu o desejo de Aminon. Elaborou logo um plano, criou logo uma oportunidade. O plano que o outro vai, meu Deus, isso é muito bom, coloca logo em ação e o plano funciona. Só que aquilo que parecia uma solução para Aminon, abriu as portas para a tragédia. Na vida de outros, na vida de Tamar, na vida de Absalão, na vida do rei Davi, Aminon e toda a casa do rei foi atingida. Jonadab, o amigo que ensinou o caminho da queda, ele sabia abrir portas, queridos. Sabia, mas não sabia impedir a queda. A queda é contigo. Ele só te ensina a abrir a porta. A queda é contigo. O resultado, a colheita, é comigo e contigo. Jonadab só vem nos ensinando. Por quê, pastora? Porque a inteligência pode construir uma ponte para Deus. Sim, pode. Mas também pode construir uma ponte para o pecado.
uma ideia inteligente. Constrói uma ponte que me leva para Deus, ou constrói uma ponte que me leva para o pecado. Por quê, pastora? A inteligência, às vezes a gente fica meio bobo com isso. Nossa, olha que fulano, como ele é inteligente, ele entende de tudo. Tudo que você fala, tudo que você traz, ele tem a resposta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Inteligência não santifica ninguém. Não santifica ninguém. O conhecimento não transforma automaticamente o caráter de ninguém. Senhor, me mostra o caráter, me mostra o coração. Senhor, eu estou gostando da Flavinha, eu quero trazer ela para perto, eu quero colocar ela dentro da minha casa, mas olha o coração, você não vê coração, bobo. E aquilo que bate nas tuas costas, assim, que diz, amigo, se preocupa com a tua casa, ora por você. Eu acho maravilhoso. O diabo copia tudo. Eu acho maravilhoso, Deus sabe disso. Quando um amigo me liga e fala assim, olha, eu orando por você, o Senhor me disse. Ela não está me perguntando, o Senhor já falou. Isso é tão gostoso, queridos. Orando por você, levando você na presença do Senhor, o Senhor me falou. Do que aquela pessoa, eu não sei, né? Peguei a Flavinha para Cristo hoje. Quem mandou sentar na frente, nunca mais ela senta na frente. Eu não sei, eu estive olhando, achei que você está meio triste. Será que está? Será que é algum problema em casa? É com quem? Isso é manipulação do inferno. Quer saber do irmão? Vai orar. Pedir a Deus, Senhor, não sei o que está acontecendo. Trata, cuida, sara. Entra sobre a vida dela. Então, a inteligência não santifica ninguém. O conhecimento não transforma automaticamente caráter. O que importa é o caráter da pessoa. A habilidade de interpretar a pessoa não significa possuir discernimento espiritual. Discernimento espiritual nós temos orando. Olhar para a pessoa é chute. E tem gente que fica bom nisso. Tem gente na internet ensinando isso já. E se tem isso aqui assim, assim, ó. E se ela faz assim, se ela te olha assim, é porque ela foi rejeitada. Aí você vem te orar por você mesma, tu foi rejeitada, né? Discernimento espiritual não é isso. Discernimento espiritual muitas das vezes é o Senhor te falando coisas que você não sabe, não entende, e Ele te leva a fazer, a falar, a tratar de pessoas que você sequer conhece. As feridas de uma casa podem abrir porta para amigos como Jonadab. A tragédia não começa em Jonadab. Pastora, nós não estamos falando aí do homem, do amigo errado. Mas a tragédia dessa casa não começa aí. Ela começa bem antes. A casa de Davi já tinha feridas profundas. A gente vê lá em 2 Samuel 11, Davi pecou com Betseba. Ele desejou uma mulher que não lhe pertencia. Lembra da história? Viu a mulher lá tomando banho e mandou chamar a mulher e dormiu com a mulher engravida e toda aquela história. Ele manda chamar o marido da mulher, dorme com a tua esposa. O cara é íntegro, fala, meu rei, eu não vou ficar dentro de casa com todo mundo em guerra. Não, eu vou ficar aqui em vigília. Ele falou, não tem jeito. Escreve um bilhete, entrega na mão do marido dela e diz, entrega lá. E o cara volta para a guerra com o bilhete na mão, fala, coloca ele na linha de frente para matar, para ser morto. Você lê tudo isso em 2 Samuel 11. Ele manipula, ele mente. Coloca Urias em situação que resultou a tua morte. Aí vamos para 2 Samuel 12, aí vem Natã. Deus envia Natã. Natã, o profeta, ele confronta Davi. E entre as palavras do juízo está 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Toda plantação tem uma colheita. Em Samuel 12 vem a colheita. Isso, queridos, pastor, então é por isso que aconteceu. Foi porque Deus falou e isso aí está certo. E Deus falou mesmo.
A espada não vai se apartar da tua casa. Mas isso não significa que Aminon pecou porque Davi pecou. A Bíblia não elimina a responsabilidade individual. Aminon será responsável pelo que fez. Absalom, que mandou matar o irmão, é responsável pelo que fez. Jonadab, que deu a ideia, será responsável pelo que fez. Davi, que pecou com a mulher lá e trouxe para dentro da tua casa essa maldição, será responsável pela tua escolha. Eu e você também seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Ninguém vai fugir disso. Mas existe algo muito real na nossa vida: o pecado de um líder. O pecado de um líder pode criar consequências que alcançam o ambiente inteiro. Qual líder que nós estamos falando? Nós já sei. Nós estamos falando do líder espiritual, do líder da tua casa, o líder do teu trabalho. Todos vão colher aquilo que a gente plantar, porque Deus é justo. As minhas e as suas escolhas podem afetar toda a nossa casa, pode afetar as futuras gerações pelas minhas escolhas. Quando nós resolvemos sair do Brasil e vir morar aqui em Portugal, nós mudamos toda a nossa vida, sim ou não? Sim. Mudamos. Nossos filhos agora vão casar com quem? Estou na esperança. Essa é a esperança, não é? Nossos filhos vão nascer aonde? Serão o que? Nós mudamos a nossa história. As minhas e as suas escolhas podem afetar toda a nossa casa. Muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor colhem consequências das nossas decisões. Davi plantou uma ferida dentro da própria casa. E agora, queridos, entramos no capítulo 13. Vemos essa casa se desmoronar por dentro. Quando o desejo recebe o nome de amor. 2 Samuel 13:1. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Tamar era filha de Davi, irmã de Absalom. Aminon era seu meio-irmão. E o texto começa a revelar o estado de Aminon. Aminon angustiou-se até adoecer. Ai, que amor. Amor nada, querido. Era desejo. Ele estava consumido pelo desejo. Aminon dizia que amava Tamar. Porém, o que ele chama de amor não se comporta como amor. Então, para de ficar recebendo migalha e alguém diz: fiz porque te amo, viu? Mas a senhora me vendeu, falou mal de mim. Não, foi por amor. Você tem que entender. Fofoca é fofoca, cobiça é cobiça, inveja é inveja. O amor verdadeiro, ele protege, ele respeita. O amor verdadeiro, ele sabe esperar. O amor verdadeiro, ele tem limite, ele não viola ninguém, ele não usa ninguém. O verdadeiro amor não destrói a dignidade daquele que você afirma amar. Eu amo a minha esposa, mas vive humilhando. Ou vive sendo humilhado por ela. Meu Deus, se não é amor, está na hora da gente parar e conversar. Que amor é esse? Que me humilha. O que Aminon possuía era um desejo cego, destrutivo, maligno. Você não começa uma história, uma conquista em cima da ruína de ninguém. Não, queridos. Meu irmão, tudo isso tem colheita. Eu tenho isso na minha própria família. Há anos que o meu irmão paga um preço. Há anos que o meu irmão de sangue paga um preço. Você não começa uma história em cima da destruição da casa de ninguém, em cima da destruição da família de ninguém. Pastor, é o amor, né? Que amor? É cobiça. Deixa eu falar algo para vocês. Quando um desejo é colocado no trono, queridos,
Ele começa a chamar, ele começa a dar direito àquilo que Deus chama de pecado. Quando o desejo é colocado no trono, ele fica no centro da minha vontade, aí eu começo a chamar ele, eu tenho direito. Mas o céu não muda a natureza, dizendo pecado. Não muda o olhar. Ele olha e diz, é pecado. Mudar o nome do pecado não muda a sua natureza. Aminon chamava de amor aquilo que era cobiça. O pecado raramente chega dizendo, olá, eu sou pecado, eu vim destruir a tua vida, tudo bem? Tudo certo. Não, ele chega com palavras bonitas, é paixão. É química, é necessidade, todo mundo faz, eu mereço, aos 40, eu já estou com 40, eu casei com ela, eu tinha 18, eu nem pensava direito, mas agora com 60, Deus entende, não estou fazendo nada de mal a ninguém, não construa nada em cima da vida do outro, na destruição de uma casa, não construa. O nome do pecado não muda por causa da sua natureza. A Bíblia chama cobiça de cobiça, imoralidade de imoralidade, mentira de mentira, amargura de amargura. Vocês vão voltar domingo que vem? Sim. Vingança de vingança, inveja de inveja. Não tem outro nome não. Claudinha, não é inveja não, Claudinha. Não é inveja, deixa eu te contar, não é inveja. E a gente tem que ter amigos, Jairo, de falar, Jairo, para com essa inveja. Da Cláudia, para com essa inveja. Ela conta umas coisas que eu falei, que eu juro que eu não falei, mas ela confirma que eu falei e eu aceito. Porque aquele dia você falou assim comigo, mas isso nunca diminuiu uma gota do amor que sinto por ela. E talvez por amá-la mesmo. Como eu já ouvi muita coisa também, a gente não só fala como a gente ouve. Já contei uma de vocês aqui, de uma amiga que falou para mim assim, se você não quiser ouvir Deus, problema seu, mas nunca mais fala comigo. Gente, a gente era amiga de anos. Mas como assim, minha amiga? Porque a mulher que não ouve Deus não caminha comigo. Eu tive que tomar rumo. Eu falei, nossa. Mulher que não ouve Deus não caminha comigo. Queridos, isso faz 300 anos, só que eu nunca esqueci. Mulher que não anda com Deus não caminha comigo. Aí estou eu trabalhando, lá longe, e aonde a gente trabalhava, assim, como é que fala lá em Agapi? Na barreira fiscal, você ficava assim, os caminhões paravam, aí depois ia todo mundo embora de carona, né? Aquele negócio tão normal, tão natural. Pegava carona com homens que não conhecia, a gente ia de 3, de 4, mas num momento assim, não sei o que aconteceu naquele dia, ou a amiga não foi, eu sei que em um momento curto eu fiquei sozinha com o caminhoneiro, e ele contando, falando a história dele, e eu pensando assim, minhas amigas jamais se colocariam numa condição dessa, de estar dentro de uma cabine com alguém que não conhece. E ele não foi desrespeitoso, mas para mim, quando eu lembrava das amigas que tinha, das líderes que já tive na minha vida, falava, nunca iriam se colocar numa posição como essa. Naquele dia eu tomei uma decisão, nunca mais, porque eu estava na dependência dos outros. O dia que as amigas não foram, eu tive que ir sozinha. Não quero mais, não é para mim. Eu larguei o emprego, Jairo. Eu nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei. Não quero mais. Tem hora que a gente precisa tomar uma decisão na vida. Que caminho que nós vamos seguir, com quem que nós vamos andar e quem nós somos. A Bíblia não muda. Não muda a natureza do pecado. Não muda. Nós precisamos recuperar essa fala na igreja. O que é verdade? Não é aquilo que eu acho, porque eu acho, você não acha nada. É o que a Bíblia diz a respeito disso. Aconselhamento bíblico é isso. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz a respeito disso. A coragem de chamar as coisas pelo nome que Deus dá. Podemos receber a ajuda de muita gente. Hoje nós temos ajuda de todo tipo. Né? Online, eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de uma terapeuta. Amém por
por todos eles. Podemos receber a ajuda de muitas pessoas, mas nenhuma orientação humana, atenção, nenhuma orientação humana deve substituir a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade sobre a nossa vida. Isso não pode mudar. Por quê, pastora? Porque é ela que define o que é pecado, o que é santidade e o que é obediência. Não, mas eu fiz por obediência, pastor. Você acha que isso vai te livrar de alguma coisa? O que a palavra diz? Ah, não, porque eu fiz obediência. Não existe. Então Jonadab entra na história. 2 Samuel 13:3. Tinha, porém, Aminon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab muito sagaz. Observe como a Bíblia descreve. Quem Jonadab era? Filho de Simeia, irmão de Davi. Portanto, Jonadab fazia parte da história da família real, era sobrinho de Davi, era primo de Absalom, era primo de Tamar, conhecia todo mundo, não era um estranho, não era alguém que apareceu de fora, era alguém próximo, é alguém que tem acesso, é alguém que conhecia Aminon, alguém que tinha intimidade suficiente para perceber a intenção daquele homem, que alguma coisa estava errada. Ele não precisava de revelação espiritual para saber, tem algo errado com esse menino. Ele sabia quem Tamar era. É terrível. Ele sabia quem a menina era. Sabia que quem Aminon era. E sabia o que Aminon desejava. Os conselhos mais perigosos, queridos, nem sempre vêm de inimigo, não. Nem sempre vem de fora, não. Às vezes vem de pessoas que nos conhecem muito bem, que frequentam a nossa casa, que senta na tua mesa, que vê a dificuldade que você tem com o seu filho, que vê a dificuldade que você está passando no teu casamento. Está sentado na tua mesa. E Jonadab era sagaz. A Bíblia não apresenta Jonadab como um tolo, não. Não diz que ele era ingênuo, não diz que ele era incapaz. A Bíblia diz, homem muito sagaz. Ele percebia, ele observava, ele analisava, ele compreendia, ele sabia explorar, elaborar a estratégia. Ele sabia ler pessoas. Querida igreja, aprenda hoje que o Espírito Santo está nos ensinando. Inteligência não é caráter. Não, ele é muito inteligente, pastor. Ele prosperou, Jairo. Você não sabe a casa que ele mora. Nada disso representa caráter. Você não sabe como chegou. Por que Jonadab não é apresentado para a gente como idiota? E justamente o contrário. Ele enxerga, ele percebe, ele entende, ele calcula, ele planeja. O problema não era a falta de inteligência. A inteligência sem um governo moral. E a pessoa denuncia isso, Gel, quando começa a conversar com você. Ela te dá sempre uma estratégia, não tem nada ali de moral. Inteligência sem um governo moral. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente e profundamente sem caráter. E como nós ouvimos ontem, porque ontem nós estávamos no culto, né, pastor? Glória a Deus por isso. E o pastor ontem, ele falava alguma coisa sobre isso. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente e profundamente sem caráter. Pode conhecer profundamente o comportamento humano e ainda assim não conhecer o coração de Deus. Seus amigos conhecem o coração de Deus. Jonadab tinha uma mente afiada, queridos. O problema é quem governa aquela mente. Quem governa aquela mente? Jonadab percebe o sofrimento de Aminon. 2 Samuel 13:4. Ele pergunta a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalom. Jonadab percebe que Aminon está mudando. Ele está emagrecendo, ele está angustiado, ele está diferente. E Jonadab pergunta, o que está acontecendo? Ele sabia observar, e esse é um dom importante.
saber observar. Há pessoas que percebem quando alguém está sofrendo, percebe quando um jovem está se afastando, percebe quando um casamento está em crise, percebe quando alguém está escondendo alguma coisa, está com um sorriso aqui, então ela olha, ela está sorrindo, mas ela está triste, o coração dela está triste. É um dom extraordinário. Percebe quando alguém está mudando, percebe a ausência de alguém, percebe que alguma coisa está acontecendo, mas a pergunta é, o que eu e você nós fazemos com aquilo que percebemos de alguém? Porque perceber algo de alguém não significa necessariamente querer cuidar ou tratar. Não significa. Às vezes percebo e eu quero só saber o que é. É porque está preocupado, pastora? Não é para fofoca mesmo. Só me conta porque eu preciso passar para o Jair direitinho aquilo que você me falou. É só para fofoca mesmo, Jair. Eu percebi que você... Mas você... O que você está fazendo com o teu dom? Perceber que o coração de alguém está triste, está longe. E a Aminon confessa. A Aminon responde, mediante a tanto interesse. Eu amo Tamar, irmã de Absalom, meu irmão. Ele abre o coração para Jonadab. E aqui esse é o momento decisivo. Porque Jonadab agora sabe, ele conhece o desejo do primo, conhece a pessoa desejada que é Tamar, conhece a impossibilidade, conhece a estrutura familiar. E ele sabe que Aminon está dominado por algo que não deveria estar. E ele alimenta isso. Ele alimenta. Esse era o momento que Jonadab precisava ter coragem para aconselhar. A gente precisa ter coragem. Ele podia dizer, Aminon, isso não é amor. Aminon, desperta, cara. Que isso? Que caminho é esse que você está tomando? Tamar é sua meia-irmã. Você precisa fugir desse desejo. Você precisa de ajuda, procura ajuda. Mas ele não faz nada disso. Ele alimenta com astúcia a queda de toda uma família. Jonadab transforma o problema, queridos, em tragédia. 2 Samuel 13:5. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama e finge estar doente. E quando teu pai te vier visitar, diga-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. Aqui parece a verdadeira face de Jonadab. Ele não trata o coração, ele trata o acesso. Aminon não precisava aprender como chegar até Tamar. Não é isso que ele estava precisando. Ele precisava aprender como vencer o desejo de fazer mal à irmã. Aminon precisava de confronto. O que ele recebeu, pastora? Estratégia. Deixa eu te dar a estratégia. Como é que você vai resolver isso? Ele precisava de discernimento. O que ele recebeu, pastora? Oportunidade. Ele precisava de domínio próprio. O que ele recebeu, pastor? O plano está aqui. Faça isso, isso e isso. O plano revela o quão sagaz ele era. Ele olha para o plano, ele elabora. Primeiro finge que está doente. Quando teu pai vier, peça a Tamar para venha. Depois, prepara a comida. Depois, ela vai te dar de comer. Tudo calculado. Jonadab conhecia Davi, queridos. Ele sabia, Davi vai enviar Tamar, do jeito que você pedir. Conheça o coração do teu pai. Conheça a tua família, conheça a tua casa. Eu sei que se você falar assim com o teu marido, ele vai te dar. Oh, Jonadab do inferno. Sabia criar um ambiente. Sabia gerar armadilha dentro do ambiente. É um homem sagaz, uma sagacidade corrompida. O talento não determina, falo de novo, o talento não determina o caráter de ninguém. Não determina.
o caráter de ninguém. Você pode ter talento para administrar e administrar mal. Você pode ter talento para falar e usar a tua palavra para manipular. Você pode ter talento de liderança e pegar a sua liderança e querer dominar pessoas. Você pode ter talento para aconselhar e usar o conselho para destruir pessoas, casas e famílias. Porque eu tenho um talento. A questão não é apenas o que você faz. A questão é para quem e para quê você está usando aquilo que Deus te deu, o seu talento. Pastor, eu tenho talento. Quando eu chego assim, não dá 2 minutos, já tem 2, 3, 4, 10 ao meu redor me ouvindo. Aí o que eu faço com esse talento? Aí a gente faz fofoca junto. Aí eu conto o que se passou. Aí eu vendo aquela que não está. Aí eu conto para aquele homem estranho o que se passa dentro da minha casa com a minha esposa. Jonadab não colocou a mão em Tamar, tá certo? Ele não colocou. Ele pode dizer assim, tudo bem, eu até dei ideia, mas eu não coloquei a mão nela. A Bíblia também responde isso. Romanos 1:32, olha o que Paulo diz. Embora conheça o justo, o decreto de Deus, de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Todo mundo colhe. Não somente praticam determinadas coisas, mas também aprovam os que praticam. Jonadab não colocou a mão no pecado. Não foi ele que pegou Tamar. Não foi ele que pegou Tamar e colocou dentro do coração de Aminon. Ele deu inteligência ao pecado, que já estava dentro do coração de Aminon. Há pessoas, queridos, muito eficientes. Há pessoas que patrocinam para você fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Você quer, amigo? Deixa comigo, eu pago para você ir. Eu pago para você ter. Mas não é plano de Deus para a tua vida. Mas o Jonadab, ele até patrocina. Amigo que ajuda você a pecar não é amigo. Você pode responder isso comigo? Amigo. Agora todos juntos. Amigo que me ajuda a pecar. Nunca foi meu amigo. Olha que Provérbio 27:6 diz. É mais leal o amigo que? O amigo que? Do que o inimigo que nos beija. Só que nós gostamos do inimigo que beija. Desperta a igreja. Não nos leva a nada. É mais leal o amigo que magoa do que o inimigo que nos beija. Amizade bíblica não é amizade de concordância. Concordância permanente com tudo que o meu desejo é porque eu quero, amiga. Amiga, se você quer, estamos juntos. Não é isso. O amigo verdadeiro pode ferir o seu orgulho para salvar o teu caráter. Pode contrariar você. Pode dizer, você está errado. Isso é pecado. Pare. Não faça isso. Procure ajuda. Jonadab era amigo da vontade. Você tem amigo da tua vontade? Ele era amigo da vontade de Aminon. É amigo do desejo de Aminon. Aplaudia essas coisas. Mas não foi amigo para se preocupar com a alma de Aminon. Traz para dentro da tua vida amigos que se preocupam com a tua alma, com o teu futuro, com o futuro da tua casa. A palavra de hoje, queridos, é um alerta. Diante de Deus, igreja, todos nós temos as nossas responsabilidades pelo cuidado espiritual e moral da nossa família. Todos nós. Todos nós. A responsabilidade de amar e zelar por essa família que eu e você nós temos. Homens e mulheres que moram lá. Um amigo pode ser importante, pode amar nossa família, até nos ajudar, mas ele não pode substituir a aliança que nós temos com os nossos. Com os nossos.
a responsabilidade, o discernimento daqueles que moram naquela casa. Dentro de um casamento, marido e mulher precisam se ouvir e se proteger aquilo que Deus nos confiou. Nossos filhos sempre farão as suas próprias escolhas. E eles são responsáveis por isso. Mas eles não podem nunca esquecer que quem verdadeiramente ama vocês tem a preocupação com a alma de vocês. Que quem realmente ama é pai e mãe, o chato, a chata. Não é aquela que diz, vai filhão. Mãe, mas eu vou ter que... Vai filhão, não se preocupa com os outros, se preocupa com você. Isso não é ter compromisso com a alma do teu filho. Permaneça chato, permaneça chata. Vai chegar o tempo dele falar, aquela chata já dizia. Aquele chato já havia me orientado. Vem, Gabriel. Seja hoje, seja agora.